Olá, galerinha! Meu nome é Priscila Alves e já faz um bom tempo que eu não gravo mais vídeos. E eu queria muito, hoje eu separei esse dia para poder gravar um vídeo para vocês. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida, na vida da minha família. Chega um pouquinho mais perto para ver se vocês conseguem enxergar. Certo? É porque eu não tenho ainda um bom relacionamento com vídeos, mas eu vou conseguir me relacionar com vocês, né? Então, galerinha, vocês estão vendo aqui, né? Eu tentei improvisar alguma coisa aqui pra poder ficar iluminado, pra gente poder conversar. Muitas coisas aconteceram na minha vida e eu queria contar um pouquinho da história, mas eu vou deixar para contar em pedaços, tá? Vou deixar para contar em pedaços para vocês e para que vocês também possam acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Hoje são exatamente dia 16 de abril, 16 de abril de 2018 e dezembro a minha mãe, é uma longa história, eu vou tentar resumir assim pra vocês, mas é uma longa história. A minha mãe, ela veio pro Rio de Janeiro com 12 anos de idade, com uma prima trabalhar no Rio de Janeiro, e essa prima foi depois embora, saiu dessa casa que a minha mãe estava trabalhando, e essa prima foi embora, voltou para Minas Gerais, onde era a origem da minha mãe. E a minha mãe, com 12 anos de idade, ficou vivendo aqui no Rio de Janeiro sem nenhum parente, né, dela. E aí foi se passando os anos, como a minha mãe, ela não sabe ler. A minha mãe não sabe ler. A minha mãe, ela muito mal, ela aprendeu a fazer a assinatura dela, que é o nome e sobrenome. Porque a minha mãe, ela trabalhava na roça e como ela nasceu praticamente numa área rural, uma área que não tinha tecnologia, nada tecnológico, né, na vida deles. Não sei se eu falei certo, se eu não falei certo, problema. Não tô nem aí, eu sou assim e a gente tem que ser o que a gente é. E a minha mãe, por não saber ler, ela ficou muitos anos no Rio de Janeiro trabalhando para uma família alemã que praticamente se responsabilizou por ela. E foi passando os anos ali, ela sendo babá, ela sendo funcionária daquela casa. Aí minha mãe não soube mais voltar para Minas Gerais e os anos se passaram. Até que aproximadamente 20 anos de idade, minha mãe fez amizade, conheceu outras pessoas. Eu tenho a minha tia Frânia, a Heloína, que são consideráveis porque a mãe delas, tipo, que adotou minha mãe como filha, né, pelo carinho, amizade que elas tinham. E por isso eu adotei essa família como minha família, porque eu não conhecia a origem da minha mãe. E aí, a minha mãe, com 20 anos, ela engravidou de mim, né? Eu aqui, linda, bonita. Minha mãe engravidou de mim e casou com meu pai, né? Meu pai. Aí, minha mãe praticamente fez parte da família do meu pai, cresceu, foi passando-se os anos ali no meio da família do meu pai e ninguém nunca soube da origem da minha mãe, não sabia quem era o pai, quem era a mãe. Não conhecia nada da minha mãe. Meu pai casou com ela, deu um nome para ela e honrou a minha mãe por muitos anos. Então, assim, eu fui crescendo sem saber nada da minha família. Não sabia quem eram meus primos, quem era minha avó, e a minha mãe não lembrava de quase nada. Então, muito pouca coisa a minha mãe lembrava. Então, várias vezes eu tentei entrar em contato com algumas ai, meu Deus, como é a palavra? Não vem a palavra na cabeça da gente. Com algumas empresas de TV
tentei entrar em contato, mandei e-mail, mandei carta para vários programas de televisão, para o Ratinho, para o Domingo Legal, para várias empresas. E não tive êxito, não tive nenhuma oportunidade de poder ajudar a minha mãe nessa situação difícil. E aí, o ano passado, 2017 para 2018, eu fui passar o ano novo com a minha mãe. E a minha mãe começou a chorar. E aí eu fiquei assim muito comovida com aquela situação da minha mãe. E a minha mãe falou assim, mais um ano eu vou passar sem saber da minha família, sem saber como é que tá os meus irmãos, eu sinto muita saudade. E aí a minha mãe começou a chorar no quarto. E aí eu abracei a minha mãe e eu falei assim, mãe, eu não sei como vai acontecer, não sei como vai ser, mas esse ano que se inicia, eu vou achar a sua família em nome de Jesus. Eu coloquei Jesus na frente porque pela minha natureza, por eu ser humana, eu saberia que de mim eu não iria conseguir encontrar a família da minha mãe, até mesmo porque várias vezes eu tentei encontrar minha mãe e não consegui encontrar. Minha mãe não, a família da minha mãe não consegui encontrar. E tentei várias formas, não foi possível. E eu coloquei Deus na frente, eu falei assim, em nome de Jesus eu vou conseguir encontrar sua família, crendo, confiando, porque eu já não aguentava mais ver aquela situação. Tá, legal. Passou o ano, chegou janeiro, legal. E aí eu sentei o bumbum no computador e comecei a tentar ver algumas informações ali no Facebook. E aí eu peguei e falei assim, mãe, o que você lembra? O nome da tua família, a cidade. E aí, aos pouquinhos, minha mãe foi lembrando de algumas coisas. A primeira coisa foi que ela sabia que a cidade dela era próxima de Itaobim. Aí eu tentei achar alguma comunidade de Itaobim. Eu achei uma comunidade de Itaobim no Facebook, mas ninguém conversou comigo na comunidade. E aí, uma moça chamada Adriana Misael. Beijo, Adriana. Adriana Misael não. Adriana Mendes, gente. É muita Adriana, muita Adriana. A Adriana Mendes entrou em contato comigo, né? E ela falou que era de Padre Paraíso. Aí eu contei a história lá na comunidade de Itaobim. E aí ela pediu para mim procurar rádios, né? Para poder divulgar. E aí eu encontrei um rapaz que ela também me indicou. Entrei em contato com essa rádio pelo WhatsApp. O rapaz falou que ia divulgar e tal. E encontrei também uma outra pessoa, eu até esqueci o nome dele aqui agora, mas no próximo vídeo eu vou lembrar. No próximo vídeo eu lembro dele, mas uma pessoa que foi muito, muito, muito amiga, muito compreensivo, muito, sabe, sem palavras para essas pessoas mineiras, Minas. Beijo pra vocês. Gente, são pessoas que abraçam a causa, são pessoas completamente amáveis. E aí a Adriana me indicou, tentei conversar com a rádio, falei com o locutor da rádio, ele falou, não, nós vamos te ajudar. E comecei a contar a história da minha mãe, que há 44 anos ela não tinha mais notícia da sua família, nem a sua família tinha dela, que a gente não sabia mais de ninguém. Então, gente, imagina uma pessoa que não teve estudo, que não sabe ler, que não sabe escrever, que lembrava vagamente do nome de algumas pessoas, porque minha mãe, quando veio para o Rio de Janeiro, ela só tinha 12 anos, então ela era muito pequena para poder puxar na memóriazinha dela, né? Tô muito congestionada. E aí, aconteceu que eu entrei numa comunidade chamada Eu Sou de Padre Paraíso. E foi nessa comunidade que eu coloquei a história da minha mãe. E aí a minha mãe lembrou de um casal de fazendeiro que era muito conhecido na região na época. Dona Laura e eu esqueci o nome do esposo dela. Eu sei que era Dona Laura e o nome do esposo. E aí eu coloquei o nome desse casal. Falei assim, minha mãe trabalhou para esses fazendeiros e tal, tal. Aí todo mundo tentando ajudar. Um puxa daqui, outro puxa dali. Aí vinha outro comentava. Eu sei que ficou um comentário enorme, imenso. Muita gente tentando ajudar.
Aí uns falaram assim, olha, eu vou tentar ver com a minha tia, se ela lembra de alguma coisa, se ela lembra da prima. E ali foi todos os nomes do que minha mãe tinha, estava se recordando. Até que apareceu a Adriana Borges nos comentários. E ela até falou pra mim, eu nunca fui de ler comentário, mas eu não sei o que aconteceu naquele dia. Que eu olhei para aquela história, eu falei assim, de repente eu posso ajudar. E ela chegou nos comentários, ela foi vendo nos comentários que conforme a minha mãe ia se lembrando de alguma coisa, eu colocava lá nos comentários. Até que ela falou assim, eu conheço a dona Laura, eu conheço o seu fulaninho, que é o esposo. Aí ela falou assim, olha, entra em contato comigo no privado, no WhatsApp, pra gente poder conversar, pra ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Eu, claro, agora. E fui lá, passamos a informação de WhatsApp e tal. E aí começamos a conversar. Aí nisso que nós estamos, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei assim, olha, minha mãe é da cidade chamada Pilão, em Minas Gerais, próximo de Padre Paraíso. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma fazenda, o telefone tá tocando. Calma aí, gente, eu já volto, tá? Então, gente, eu voltei. Era minha mãe que havia ligado pra cá. Eu sei que eu falo muito, mas eu gosto de contar os mínimos detalhes. Então, aí entrei em contato com a Adriana Borges. E aí a minha mãe, eu comecei a falar com a minha mãe no telefone. Falei, mãe, eu encontrei uma pessoa aqui que falou que tem uma casa, um terreno, não sei, uma propriedade lá em Pilão e vai tentar nos ajudar, vai procurar se informar. Só que eu dei o nome dos meus tios como Dimas, Valdeci, Tião e Maria José. Até então, gente, eu vivi 34 anos da minha vida sabendo que o nome da minha tia era Maria José, mas nunca que fosse Lia. Aí a minha mãe deu um estalo na minha mãe. Minha mãe falou assim, pergunta a ela se ela conhece a Lia e o Dimas. Quando eu falei pra Adriana, Adriana, você conhece a Lia e o Dimas? Aí ela, conheço. Aí eu comecei a chorar de um lado, a minha mãe começou a chorar do outro lado do telefone. Eu falei, mãe, ela conhece. A minha mãe, tem certeza que é eles mesmo? Porque Priscila pode ser outra pessoa. Aí eu falei, mãe, aonde no mundo vai acontecer de ter, é muita coincidência, de ter irmãos Dimas e Lia? Tem como, mãe? É muita improbabilidade. Aí a Adriana falou assim, eu conheço, inclusive, eu tô indo pra lá hoje. Aí eu falei assim, nossa, vê lá pra mim. Aí eu fui falando o nome dos meus outros tios, né? O Valdeci, o Tião. Ela falou assim, olha, eu conheço todos eles, sua família está viva, sua família é muito grande, são pessoas maravilhosas. E foi muito choro, foi muita emoção. Isso em janeiro, né? E nós já estamos em abril. E aí teve o primeiro contato deles, que foi por chamada de vídeo pelo WhatsApp. E a minha mãe conversou com a irmã dela, foi muito choro, foi muita emoção. No meu Face tá o vídeo lá, mas eu vou baixar pro celular, vou jogar aqui no YouTube pra vocês verem como é que foi o encontro deles pelo telefone. E a minha mãe ficou muito emocionada. Há muitos anos, 44 anos, sem saber se eles estavam vivos. E havia 4 anos que a minha avó tinha acabado de falecer, né? Só 4 anos, quer dizer, se a gente encontra eles há 4 anos atrás, a minha mãe ainda ia ver sua mãe. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Nada acontece sem permissão de Deus, essa foi a vontade dele. E esse foi o momento. Então, galerinha, olha só, eu dar uma resumida, mas eu vou voltar para contar o restante da história, porque a gente vai se encontrar daqui a exatamente uns 17